Olá, eu sou a Tati Loyola e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Gente, eu vim aqui num vídeo rapidinho bater um papo com vocês sobre a redação do Enem. É muito difícil descobrir o tema todos os anos. Eu nunca vi ninguém acertar, porque normalmente o Enem sempre traz surpresas. Só que, será que é tão surpresa assim? Então vamos discutir aqui um provável tema da redação do Enem, que vai ser no próximo domingo, dia 17 de janeiro. E é o seguinte, gente, eu sempre pensei muito sobre como é escolhido o tema da redação e sempre foi uma grande surpresa para mim todas as vezes que eu fiz para tentar entrar na faculdade ou acompanhando a minha mãe, que também tem vontade de entrar. E aí, gente, o negócio é o seguinte... Normalmente, se você for parar para pensar, quem aí já fez o Enem, para quem não fez, você vai perceber aí da primeira vez isso. Normalmente a gente toma um choque com o assunto da redação do Enem, achando que é uma coisa super inesperada, que a gente nunca ouviu falar ou ouviu falar poucas vezes. Mas na verdade, a redação do Enem, ela traz como pauta um problema que seja atual ou atemporal, que precise de atenção, que rodeie você constantemente, mas no qual você não presta atenção. Então, esse ano possa ser que a questão envolvida na redação do Enem tenha a ver com algumas mudanças, atualizações em leis, especialmente a Lei 14.108, que fala sobre a internet das coisas. Mas, Tati, o que seria isso? A internet das coisas, gente, seria ligar todos os setores da nossa vida para conferir praticidade, vamos dizer assim. Hoje a gente vive num mundo muito mais digital do que há 10 anos atrás, por exemplo. Quem é da minha idade pode prestar atenção que 10 anos atrás a gente não era um mundo tão digitalizado como é hoje. Hoje as pessoas vivem extremamente conectadas, muito mais ao celular do que ao computador, eu confesso, porque há 10 anos atrás as pessoas já estavam bastante ligadas ao computador. Já havia bastante evolução, desenvolvimento nessa área, mas hoje nós estamos mais. E por incrível que pareça, nós temos alguns problemas ainda nesse setor. Eu acredito que quem seja mais jovem não preste tanta atenção nisso, mas nós temos duas questões. Primeiro, a internet não chega a todo mundo. Mesmo aqueles que saibam lidar com ela. E segundo, nós temos um outro tipo de analfabetismo que se desenvolveu com a era digital, que seria justamente, como vocês já devem imaginar, o analfabetismo digital. E essa lei, a 14.108, discorre sobre isso. Ela fala sobre a internet das coisas, como tentar ligar todos os aspectos da vida da gente conferindo praticidade e procurar diminuir o analfabetismo digital, que para vocês verem que antigamente o analfabetismo era um problema no Brasil. Hoje nós já pulamos para uma outra era onde o analfabetismo digital é que figura aí nesse cenário. E aí, gente, eu não sei se vocês estão preparados para fazer o Enem no domingo. Eu vou fazer a prova. E é o seguinte, eu não me sinto preparada para fazer a prova em alguns setores, por exemplo, exatas. Gente, por mais que eu estude, esse ano eu não consegui estudar para fazer a prova. Aliás, o ano passado, gente, perdão, ainda tô naquele processo de mudança. O ano passado foi muito atribulado, como vocês já sabem disso, não consegui manter o foco em exatas, porque é bastante difícil você manter o foco com tanta coisa acontecendo. E exatas para mim sempre foi um problema, a redação nem tanto, porque eu considero que eu sou boa escrevendo. E aí eu queria dar um toque, uma relembrada, uma refrescada na memória de vocês aqui sobre o que vocês precisam saber para escrever uma redação. Eu sei que tá bastante em cima da hora, mas se vocês se concentrarem nesses últimos dias, vocês vão conseguir escrever uma redação melhor. O que vocês precisam saber? Gente, primeiro, a redação traz textos motivadores para quem nunca fez. E o que seriam os textos motivadores? Você vai lá, vai dar uma lidinha para você ter uma ideia de qual é o problema. Geralmente também vem acrescido com gráficos para você ter uma noção da porcentagem do problema no nosso país. E aí o que acontece, gente? Você precisa compreender o tema da redação. A redação ela vale 1000 pontos, viu? E existem 5 competências que você precisa estar relacionando a sua redação para você conseguir atingir os 1000 pontos. A primeira delas seria compreender.
Eu não sei ao certo quais são as outras quatro, gente, assim, de cabeça. Eu conseguiria relacionar na minha redação, mas eu não sei de cabeça aqui para falar para vocês. Mas vocês têm que compreender o tema da redação, relacionar as ideias e, é claro, gente, ordená-las. O que seria ordenar? Gente, vocês têm que ter basicamente 3 parágrafos. Posso ter mais, Tati? Posso, mas basicamente 3, que seria introdução, desenvolvimento e finalização. Como qualquer outra redação. Vocês têm que usar a terceira pessoa para se expressar, vocês não podem expressar uma opinião direta e, é claro, vocês podem usar alguns recursos. Para quem já faz faculdade ou já escreveu uma dissertação no ensino médio, vai ser mais fácil se você tiver o domínio, que seria outra competência também. Não basta você compreender o tema, você tem que ter domínio também do que você está escrevendo. Então, você tem que mostrar no seu primeiro parágrafo domínio da situação. Você tem que estar seguro do que você está falando. Muitas vezes é bom você usar citações. Sim, gente, citação. Você pode citar filósofos. É claro que você tem que ter em mente algumas expressões que os filósofos usavam, ou ideologias, livros que você tenha lido. Então, você pode usar, sim, filósofos. E vejamos o que mais. Você pode parafraseá-los também. Tati, o que seria parafrasear? Gente, o parafrasear seria uma técnica que a gente tem para falar algo com as suas próprias palavras. Palavras que já foram usadas por um filósofo, por um estudioso, e ainda assim trazer a ideia original. Você pode usar as suas palavras, mas você não pode mudar o sentido original do que foi dito. Isso seria parafrasear. No seu desenvolvimento, você tem que mostrar mais uma vez domínio e organização das suas ideias. O ideal é que você seja sucinto, porque o espaço ele é bem pequeno para você escrever uma redação. Então, o pessoal que corrige a redação, que propõe um tema, não gosta de enrolação. O ideal é que você seja objetivo e sucinto. Apresente o problema com clareza para que a pessoa que esteja lendo, mesmo que seja um leigo, o que nunca é, né, gente? Mas a ideia é que se um leigo lesse, ele entendesse, compreendesse e se sentisse motivado a buscar mais informações sobre isso. E ali na finalização, você poderia apresentar o seu problema, ou até mesmo no parágrafo anterior, apresentar o seu problema, a sua solução, e finalizar. Muitas vezes é inteligente você usar, gente, uma ferramenta que a gente tem e a gente pouco usa na redação do Enem, que seria a nossa Constituição de 1988, que existe até um livro que fala sobre isso. Se eu não me engano, é de Gilberto Einstein. Eu acredito que seja o Cidadão de Papel, não me lembro muito bem, porque é muita coisa, né, gente? Que fala sobre isso, sobre a nossa Constituição. Inclusive, o Gilberto ele pode servir como referência para a redação de vocês podem pautar a redação de vocês nisso. Que a nossa Constituição é uma das mais completas do mundo, porém, apenas em teoria. Na prática é bem diferente, como vocês já sabem. O nosso país é um país super burocrático e que não coloca tudo que nós temos nas leis em prática, senão nosso país seria muito melhor. Então, gente, para resumir esse vídeo, para não ficar muito grande, introdução, desenvolvimento e finalização. Vocês podem usar filósofos e pensadores, qualquer estudioso que vocês conheçam para pautar a redação de vocês, para comprovar o que vocês estão falando. Podem também parafrasear, que é escrever com as palavras de vocês, mas sem mudar o sentido original do que foi dito. Apresentar o problema de forma objetiva e sucinta, apresentar solução e finalizar. Assim, vocês vão se aproximar muito mais de uma nota 1000, que vai ajudar muito vocês. É claro que vocês não podem, as pessoas costumam focar muito apenas na redação. Não foquem apenas na redação, porque as outras competências são extremamente importantes, inclusive exatas pesa bastante. É por isso que a minha nota, às vezes, na redação é muito, muito boa. Eu já cheguei a atingir os 900 pontos na redação, mas aí eu fico um pouquinho prejudicada na área de exatas. Se você não quer ter esse mesmo resultado, então segue essas dicas aí, se esforça bastante. Eu espero que vocês tenham um bom desempenho no domingo. Um grande beijo, até a próxima e tchau!